Emmanuel, vejamos isso. Porque o Cristo me enviou para batizar, mas porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1 a 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de vida. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quanto nós não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adepto das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espíritas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio no plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem, e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E, quando o homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Amado Mestre Jesus Cristo, São Francisco de Assis, mestres espirituais aqui presentes, mentores, tenhamos uma palestra iluminada numa nossa mão, que ela seja iluminada em suas palavras, e possamos cada vez mais aprender e colocar em prática os ensinamentos. Que assim seja. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sinto uma alegria enorme estar aqui. Eu me sinto pertencendo a essa casa e é sempre muito bom estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o valor e o sentido da vida. Então nós pedimos que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ilumine e que nos coloque com olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos compreender as suas palavras, compreender o seu evangelho, né? Então, a Verinha pediu que eu falasse sobre o Setembro Amarelo, né? Porque eu tinha já um estudo pronto e eu estava vindo e eu trouxe então esse estudo. O ano passado eu preparei algo que falava sobre o suicídio. E esse ano eu resolvi falar sobre a vida, porque a gente consegue compreender um lado através do seu oposto, né? O sentido da vida, porque talvez o que falte para nós seja realmente o sentido da vida. Então vou explicar um pouquinho o Setembro Amarelo, que é uma campanha de preservação da vida pela prevenção do suicídio. Então ela é uma campanha específica, né? O Setembro Amarelo ocorre no mês de setembro, mas ela se faz presente durante todo o ano.
né? Então ela acontece todos os anos e cada ano tem um lema. Eu não sei se todos sabiam disso. Antes de eu começar a estudar essa matéria, eu nunca tinha me dado conta que todo ano tem um lema. E este lema, o tema da campanha, é um tema que é importante para todos nós, para todos nós. Se precisar, peça ajuda. Esse é o lema da campanha do Setembro Amarelo, que começou no início do ano de 2023 e vai durar durante todo o ano. É uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Se precisar, peça ajuda. Se precisar, ofereça ajuda também, né? Porque em alguns momentos da vida nós estamos bem, em outros momentos nós não estamos bem. Então, nos momentos que nós estamos bem, nós devemos oferecer ajuda. E nos momentos que a gente está mal, a gente deve lembrar de pedir ajuda. Porque, na verdade, a gente esquece de pedir ajuda. Quando a gente adoece da alma, a primeira coisa que a gente esquece é de orar e pedir ajuda. Então, que a gente sempre tenha nas nossas mentes que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos altos e baixos. Nós não somos uma constante. Nós variamos de humor, nós variamos de sentimento, nós sofremos dores, porque as dores nos ajudam a crescer, mas muitas vezes essas dores, elas nos pegam despreparados. E aí, quando a dor nos pega despreparado, nós sofremos mais, né? Então, eu vou começar aqui. Então, o objetivo do Setembro Amarelo, para concluir aqui essa introdução, essa pequena introdução, é quebrar tabus. Por quê? Porque existem tabus quanto à depressão, existem tabus quanto à tristeza, existem tabus quanto ao sofrimento e existem tabus quanto ao suicídio. Existem. E o tabu nos impede de falar. Nos impede de falar sobre e nos impede de falar quando nós estamos numa situação de sofrimento. O tabu faz isso com a gente. Então, o objetivo do Setembro Amarelo é quebrar paradigmas, quebrar tabus, começarmos a falar, começarmos a dizer quando não estamos bem, sabe? Então, também quebrar estigmas, não é? Que aquela pessoa que comete suicídio é fraca, ou que aquela pessoa que tem depressão é fraca, que a pessoa que não consegue levantar da cama porque está com depressão é uma pessoa preguiçosa, que não luta. Então, a gente tem que quebrar essas crenças absurdas, que na verdade é um preconceito, não é? Contra uma pessoa que está numa condição que não consegue fazer o que as outras pessoas conseguem. A gente viu ali na leitura de hoje, a primeira frase é que a gente quer reunir legiões de pessoas que pensem como nós, que nos acompanhem o pensamento, né? Só que a gente não pensa o que a gente está pensando, onde a gente quer conduzir as pessoas. Então a gente tem que se vigiar também para quebrar dentro de nós esses tabus, esses estigmas, porque eles estão no seio da sociedade e nós fomos acostumados com eles, não conseguimos enxergar. Quando a gente tem um buraco na parede na nossa casa, a gente vê na primeira semana, na segunda semana, depois a gente não vê mais o buraco, sabe? Não vê mais. A gente até esquece, aí chega alguém na nossa casa, tem um buraco ali, é mesmo, tem que fechar. Mas a gente esquece porque a gente acostuma com as coisas. Então a gente tem que, as crenças são assim, a gente tem que fazer um esforço para modificar. Então, estimular que as pessoas busquem ajuda e comecem a ajudar também. Porque muitas vezes a gente fica com medo de chegar na pessoa, não é? De perguntar, você precisa de ajuda? O que eu posso fazer por você? Né? Porque ajudar não é a gente ir lá e fazer a pessoa sair daquilo à força, não é isso. Ajudar é a gente olhar o outro como um outro ser que é digno, né? Que tem dignidade, que tem direitos
e que também tem vontade, tem desejos. Então, quando a gente olha o outro dessa forma, a gente consegue respeitar o momento que o outro está vivendo. Enquanto a gente acha que o outro deve ser como nós, a gente não consegue ajudar o outro, porque a gente quer que o outro faça o que a gente quer. E não é assim. Ajudar o outro é a gente sair de onde a gente está e se colocar no lugar do outro. Perceber a dor do outro, sabendo que a dor é do outro, não é nossa. Porque se eu puxo a dor do outro para mim, eu preciso de ajuda também. Então, para eu ajudar, eu tenho que identificar a dor do outro e auxiliar o outro, sabendo que a dor é dele, não é minha. Então, é ele que pode falar sobre a dor dele, não sou eu. Eu não sei nada sobre a dor dele. Então, a gente precisa ter isso sempre em mente. Esse projeto é um projeto de conscientização e de educação. Mas qual era o projeto de Jesus quando esteve conosco aqui na Terra? Era um projeto educacional também, e continua sendo. O Evangelho de Jesus, ele é educação. Ele nos ensina como nós devemos lidar com as dificuldades, como a gente deve lidar com o outro, como a gente deve lidar com as nossas dificuldades e com as dificuldades do outro também. Como a gente deve ser tolerante, como a gente deve ser compassivo, não é? Então, Jesus nos ensina isso o tempo todo em seu Evangelho. Então, ele também era. E o objetivo dele era instruir as pessoas a encontrarem a Deus por meio de suas leis e vivenciá-las, permanecendo sob o governo dele. Então, Jesus veio aqui nos trazer as leis do Pai. E ele nos disse que aquelas leis eram leis de amor infinito, de amor, justiça e misericórdia. Então, Deus nos criou e estabeleceu leis para nós, assim como ele estabeleceu leis para toda a natureza. E nós achamos que sabemos como viver, né, sem precisar observar as leis de Deus, e sofremos muitas vezes por isso, porque nos afastamos delas. E aí sofremos. Então, se Jesus... Aí começa a primeira reflexão, né, para a gente falar sobre o sentido da vida. Se Jesus não tivesse confiança na nossa regeneração, será que ele teria vindo entre nós? Ele não precisava. Jesus não era do mundo. Jesus era um espírito puro, não precisava encarnar aqui. Mas será que se ele achasse que a humanidade não tem jeito, que a humanidade não vai se regenerar, que nós não vamos progredir, ele teria vindo nos ensinar o evangelho dele? Não, né? Eu acho que não. Ele é o governador do planeta. Ele encarnou e ele passou por muitas dificuldades por estar encarnado, inclusive, né, acabou desencarnando de uma forma cruel, de uma forma injusta, de uma forma que a gente olha Jesus e a gente até entende que Jesus morreu de uma maneira injusta, de uma maneira cruel. Mas será que nós conseguimos ver isso nos outros irmãos, sem comparar com Jesus, claro, né? Mas será que a gente consegue ver isso quando alguém morre com um tiro, ou morre, né, de uma forma cruel, sob tortura, por exemplo, ou numa guerra? Será que a gente consegue olhar o outro assim também? A gente precisa ver. Então Jesus acreditou em nós e acredita em nós até hoje. Por isso ele veio. Por isso ele veio. Ele veio para nos mostrar como é, para nos dar o exemplo do seu evangelho, porque ele pregou o evangelho, mas ele vivenciou o evangelho. Ele dizia o tempo todo que ele era um com Deus, né? E que o Pai ele fazia o que o Pai queria, nos dando a dica, né? O caminho é esse, é fazer o que o Pai quer. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve perguntar é: Pai, o que queres que eu faça? Né? Nos colocar à disposição, principalmente quando a dor chega.
Porque quando a dor chega, é um sinal para nós. E é também um meio, um instrumento de progresso. Porque quando a gente superar aquela dor, a gente vai estar mais fortalecido, com certeza, né? Então, o projeto de Jesus era um projeto educacional. Ele queria nos educar para que nós fôssemos espíritos evoluídos para auxiliar no nosso progresso. Então, ele não teria vindo ao nosso encontro se ele não acreditasse em nós. Não é? E no universo, se a gente for observar, tudo que foi criado, né, foi criado por Deus, na natureza tudo é belo. A gente, nessa época, né, nós estamos na primavera, a gente pode ver as flores, né? Nós podemos ver tudo colorido, cada flor diferente da outra, cada folha diferente da outra. Os animais também, uns diferentes dos outros. A gente olha os mares, a gente olha o céu, e a gente observa quanta coisa foi feita por Deus, e tudo belo, tudo perfeito, e nós também. E nós também fazemos parte dessa natureza. E se Deus está em tudo, movendo tudo, Ele também está nos movendo. Ele também está conosco o tempo todo, né? Então ele se revela na natureza para nós, nos mostrando, nos fazendo pensar que tudo tem um ciclo, que às vezes tem ciclo de dor, que às vezes as árvores secam, não é? Ficam secas, sem folha nenhuma, tem árvores que fica só galho. E aí, de repente, aparece uma folhinha aqui, uma folhinha ali, significando o quê? Que a vida, e nós também. Quantas vezes a gente está triste e, de repente, vem uma criança, né, fala alguma coisa para a gente, vem um amigo, a gente recebe um abraço e a gente sente lá dentro de nós uma folhinha nascendo, né? Uma folhinha nascendo, nos mostrando que está começando, que a primavera está chegando, que o inverno está passando e que tudo vai se renovar. Então, tudo se renova na nossa vida, né? Então, a nossa vida, aí eu tenho uma pergunta para fazer antes aqui. Então, se mesmo num planeta, né, de provas e expiações, Deus coloca tanta beleza, tanta perfeição para que a gente possa observar. Eu costumo dizer isso, que nas comunicações que eu já recebi em psicografias, quando eu pedi orientação, sempre vinha que eu devia olhar a natureza. Eu sempre recebia isso. Olha, sai a caminhar, olha as árvores, olha as plantas, olha a natureza, observa. E eu nunca entendia como que, olhando a natureza, eu ia resolver os meus problemas. Porque eu estava tão envolvida com os meus problemas que eu não conseguia entender aquilo. Mas a mensagem ali é a mesma que eu hoje passo aqui. Por quê? Porque a natureza nos mostra que tudo se renova, mas que tudo tem o seu tempo. Que nada acontece na hora que a gente quer. A natureza, ela nos pontua as estações, nos pontua os ciclos que a gente tem que viver. Então, seja lá o que for, a gente precisa esperar o tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Então, se Deus nos cerca dessas maravilhas, por que nós vamos olhar a vida melancolicamente, achando que nós somos fadados ao sofrimento? Nós não somos fadados ao sofrimento. Nós somos fadados ao amor, nós somos fadados à felicidade. É para isso que nós fomos criados. Mas, talvez, a felicidade não seja e não esteja onde a gente quer. Porque a gente faz uma ideia do que seja felicidade para nós e a gente vai em busca daquilo. Quando, na verdade, nós não temos ainda a condição de perceber a felicidade. Então, nós podemos ser felizes aqui? Podemos ter alegrias, principalmente se nós vivermos com a alegria de viver. Nós vamos ser alegres. Embora tenhamos problemas, existem momentos que a gente vai chorar, existem momentos que a gente vai se entristecer,
mas a gente vai olhar aquilo com resignação. Por quê? Porque a gente tem esperança, porque a gente tem fé, porque a gente sabe que Deus está controlando tudo, que Deus está, Deus nos criou e nos ama. E vamos estar sempre ali. E é muito mais fácil a gente viver assim. Então, nós não podemos viver a desesperança. Nós precisamos passar pelos problemas, acreditando que eles vão passar, que aquilo vai passar, e que Deus vai nos fortalecer para que a gente passe por aquilo. Porque nós estamos, vou falar aqui, né? Não sei se todo mundo sabe, num planeta de provas e expiações. Então, nós estamos aqui realmente para passar por um momento difícil, de onde a gente vai sair muito melhor. Fortalecidos, mais conscientes, mais iluminados, né? Mais tudo. Porque se hoje nós estamos vivendo o nosso melhor momento, porque a gente vem encarnando, né? Como eu disse aqui, ó, a vida é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então, nós somos esse somatório de conhecimentos que nós viemos acumulando ao longo das existências. Por mais relutantes que nós sejamos, por mais teimosos, alguma coisa a gente aprendeu. E se a gente está aqui hoje, principalmente dentro de uma casa espírita, num domingo de manhã, é porque a gente está buscando mais, porque a gente quer compreender, porque a gente quer trabalhar. E o bom espírita é aquele que se esforça, né? O bom espírita, Kardec dizia, é o bom cristão, é aquele que se esforça, é aquele que vive o Evangelho. Então, dentre todas as nossas experiências, a aquisição de valores morais e virtudes espirituais é a mais importante. Então, de todas as nossas vivências, a gente precisa extrair o valor moral, a gente precisa extrair o valor espiritual das nossas experiências. Porque experiências são experiências. Experiências não são o fim em si mesmo, é o caminho, é por onde a gente passa. São as vivências que a gente vai tendo com a outra pessoa, onde a gente vai desenvolvendo as virtudes que a gente precisa desenvolver para que a gente possa chegar nos mundos felizes, para que a gente possa chegar naquilo que Jesus dizia, que é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele dizia, está dentro de nós. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer. Se nós abraçamos a dor e esquecemos as virtudes, nós acabamos nos esquecendo, parando, né? Atrapalhando o nosso processo evolutivo, porque nós vamos continuar evoluindo sempre, mas nós podemos escolher como a gente quer. Só que quando a gente está sofrendo a dor, a gente não consegue enxergar, porque a dor é tão grande, é tão forte às vezes, que nos imobiliza, que nos paralisa, que faz com que a gente não tenha forças para ir adiante. É aí que nós precisamos cuidar uns dos outros e estarmos sempre atentos àquele que está ao nosso lado para ver se ele está precisando de alguma coisa, se ele está precisando de nós. Nós temos que ter sempre um olhar para o outro. A gente segue a nossa vida, a gente vai vivendo a nossa vida como tem que ser, mas a gente olha para o lado e vê quando tem um irmão ao nosso lado sofrendo, que às vezes está dentro da casa da gente e a gente não consegue enxergar, né? Tem uma coisa que eu aprendi agora, estudando o tema empatia, né? que é o que Jung chama de abstração, que é quando a gente não consegue enxergar o outro. A gente não enxerga o outro. E a gente abstrai o problema do outro, abstrai a existência do outro, e a gente invisibiliza o outro. A gente invisibiliza a dor do outro. Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente se endurece com a nossa dor e não consegue mais sair de dentro dela. A gente tem que deixar a dor ir embora também, porque a gente também se apega à dor, né?
a minha dor, porque eu tenho essa dor, né? E fica que nem o Luiz Melodia, eu vivo com essa dor e de morrer, né? Então a gente precisa desapegar. A gente precisa enxergar o sentido da vida para que a gente sofra a dor sem carregar a dor conosco, né? Muitas vezes a dor é a nossa lição que nos acompanha. Então, assim, Emmanuel diz, né, que dentre todas as experiências, a aquisição de valores e virtudes é a mais importante por constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Isso está em Caminho, Verdade e Vida. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido, não é? É essa doutrina, é essa religião do amor, da caridade, que nos ensina a amar, que nos ensina a praticar a caridade. Nós falamos em caridade o tempo todo. A gente não vê um espírita que não fale em caridade, né? Porque Kardec também dizia, né? Fora da caridade não há salvação. Porque caridade é o amor em ação, né? E nós aprendemos aqui. E o Espiritismo é a religião da alegria. É a religião da alegria, onde a gente pratica o Evangelho de Jesus, a gente prega o Evangelho de Jesus, mas a gente se cuida como irmãos. A gente estava naquela alegria toda ali fora, né? Aí a Vera, vambora, palestra, está na hora, todo mundo, né? Bota todo mundo para dentro da sala, todo mundo feliz. A gente sente a alegria de estar uns com os outros, porque a gente se reconhece como uma grande família, como um grupo, né? E um grupo que se ajuda. Quantas vezes eu cheguei nessa casa aqui com a minha alma chorando, né? E fui acolhida, recebi abraços. Então é tão bom, né? Tudo isso. E eu sempre digo que essa casa me ajudou quando me coloca para estudar, né? Para falar. Então tudo na natureza obedece ao critério inflexível da evolução e nós também fazemos parte da natureza, nós também vivemos assim. E mais, nós não podemos romper os laços da harmonia que distingue a vida sem que soframos as consequências. E aí a gente vai lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, naquela parte, acho que é da instrução dos espíritos, que fala sobre as causas anteriores e as atuais dos sofrimentos, que muitas vezes nós sofremos por escolhas erradas que fazemos aqui, agora. Não é problema reencarnatório, não é a lei de causa e efeito. Até mas é para o futuro, né? E muitas vezes o sofrimento vem na hora, porque nós temos um planejamento reencarnatório, e aí nós chegamos aqui e ficamos relutando para cumprir esse planejamento que nós participamos, nós escolhemos junto com o nosso mentor, na maioria das vezes, porque muitos espíritos vêm e não, sem ter possibilidade de escolher, né, de participar do seu planejamento reencarnatório, né? Então, quem pôde participar, né, já está numa condição melhor, porque já tem condição de se comprometer. Só que a gente chega aqui, a gente se distrai com as coisas do mundo. O mundo distrai a gente. Eu percebo isso o tempo todo, sabe? O mundo nos distrai de diversas formas. A gente esquece que é espírito e a gente pensa que a gente é só matéria. Então a gente quer viver as coisas do mundo e a gente se afasta muito das coisas do espírito, né? Seu Joel dizia, o problema do homem é que ele esquece das coisas do espírito. Ele dizia isso e eu anotei uma vez, porque isso me fez um sentido muito grande. Às vezes são essas coisas que a gente escuta na casa espírita, que a gente leva com a gente e que é aquela pecinha do quebra-cabeça que falta na hora que a gente está com problema, ela entra ali, né? E a gente tem que ter esse olhar para nós também, porque muitas vezes nós nos distraímos e nós acabamos deixando de fazer aquilo que a gente tinha determinado fazer. Porque para tudo na vida a gente precisa tomar uma decisão. Para tudo. Para amar, para caminhar, né? Para começar um trabalho, para finalizar um trabalho que às vezes a gente começou e não consegue terminar.
Eu sou uma pessoa que eu chego, eu abro uma janela aqui, uma janela ali, uma janela ali, depois eu tenho que sair fechando tudo, porque começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não finaliza. Então a gente precisa decidir, tudo na vida é uma decisão, é uma questão de decisão, a gente precisa decidir fazer alguma coisa. Então a gente precisa decidir viver mais a vida do espírito. A gente faz parte do mundo, a gente não pode deixar de estar no mundo, né? Porque nós estamos aqui, nós temos uma condição que é a condição humana, então a gente precisa aceitar a nossa condição humana, a nossa humanidade, e aceitar a nossa humanidade significa também aceitar que nós erramos, que nós fazemos escolhas erradas, que nós também às vezes temos sentimentos que nós não gostaríamos de ter, que nós ainda reagimos aos impulsos, né? Muitas vezes, e já não queremos, mas fazemos. Então, isso é auto-amor, isso é autocuidado, né? Porque a culpa, ela nos machuca muito. Quando a gente faz alguma coisa com a qual a gente não concorda, que a gente erra, e a gente às vezes não consegue mudar. Quantas vezes, né, a gente quer mudar alguma coisa, mas não consegue mudar. Então, a gente precisa ter um olhar para nós também, dizendo, só por hoje, amanhã é outro dia, amanhã eu vou acordar e eu vou começar de novo. Por quê? Porque são escapes que a gente nos permite, né, que nós nos permitimos, para que a gente não imploda, né? Porque às vezes a gente está dentro da gente que parece uma bomba que vai explodir, uma panela de pressão, né? Dentro de nós que parece que vai explodir. Então, a gente nesse momento, a gente precisa ter um olhar para nós e dizer, calma, vamos deixar para resolver isso amanhã, né? E aí se acalmar, relaxar, respirar, meditar, quem sabe, orar principalmente, né? Para que a gente possa ir aliviando. Então a gente precisa também ter uns mecanismos de autoajuda, porque o pedir ajuda é pedir ajuda para o outro, mas por que não para nós mesmos também? Por que não a gente dizer assim, peraí, eu não estou dando conta disso hoje, eu vou parar. Eu fiquei 15 dias de cama, nunca tinha me acontecido isso, uma bactéria, uma sinusite de bactéria que me derrubou. Eu não tinha força para fazer nada, e eu não fiz. Ficou tudo lá. Mas às vezes eu me sentia culpada, eu tentava levantar, mas eu não tinha força. Eu disse, peraí, vai se curar primeiro, depois você faz o resto. Então a gente precisa, às vezes, fazer isso com a gente. Dizer, hoje não, hoje eu vou ficar aqui, hoje eu não vou mexer nisso, mas amanhã eu retomo. E aí no dia seguinte a gente segue em frente. Então assim, viver a vida de espírito não é ignorar que nós somos humanos, é o contrário, é a gente reconhecer que nós somos espíritos encarnados e como encarnados nós sofremos todas as influências do meio, que nós sofremos todas as pressões do meio, né? E nós precisamos desse autocuidado, de olharmos para nós e dizer, não, hoje não. Ou então, tudo bem, eu errei de novo, mas amanhã é outro dia, né? E aí a gente vai assim avançando. Então, nós não podemos romper esse laço de harmonia que existe da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Porque senão vem o sofrimento, se nós não estamos vivendo, né, em conformidade. Então, nós espíritos, né, nós retornamos à carne pela reencarnação, aí assim, para trabalharmos pelo nosso melhoramento. Mas só pelo nosso melhoramento que a gente volta? Não, porque a gente tem que colaborar com a obra do Pai. Nós não podemos esquecer isso, porque às vezes nós ficamos trabalhando só pelo nosso melhoramento. O melhoramento do nosso carro, o melhoramento da nossa casa, o melhoramento do nosso trabalho, né? O nosso melhoramento. E outras vezes nós ficamos só meditando, orando, né? Olhando as coisas de Deus,
Mas não é só isso, nós não viemos só para isso, nós viemos também colaborar na obra do Pai. Então, para a melhoria do ambiente. Então, a responsabilidade que nós temos com o meio ambiente, seja ele o meio ambiente físico, seja o meio ambiente moral, seja o meio ambiente espiritual, né? A gente precisa colaborar com ele. Então, para ajuda, de que forma? Ajudando os mais fracos, estimulando os desanimados e contendo os excessos dos mais fortes. Então, o nosso trabalho é esse, é nos ajudarmos, porque sempre vai ter alguém que vem atrás de nós e que está nos olhando, está nos observando, está nos copiando. Então, nós temos que ser um bom exemplo para aquele irmãozinho cujo progresso ainda não está como o nosso. Em vez de nós criticarmos, nós temos que ser um bom exemplo. E para os que estão na nossa frente, nós devemos olhar e seguir também, porque sempre vai ter um nos estendendo a mão para nos auxiliar também à frente, né? Enfim, né? Nós temos que realizar uma passagem produtiva. Nós precisamos produzir, precisamos produzir progresso em nós e ao redor de nós, que é muito importante, né? Então, como espíritos, né, a caminho do progresso, a Terra é o quê? É a nossa oficina. Aqui nós experimentamos, e nós experimentamos o tempo todo. Nós passamos o tempo todo experimentando. Se a gente parar para observar, a gente tenta, erra, acerta, corrige, como é que se diz? Supera o obstáculo. A gente está sempre experimentando. Qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é o quão grande nós ficamos, sabe? O quão forte nós ficamos. Porque nós hoje, nós não somos os mesmos de 5 anos atrás. Se a gente olhar, muitas vezes a gente olha para trás e a gente diz assim, nossa, eu não teria feito desse jeito hoje. Mas aí a gente tem que compreender que lá atrás a gente não tinha o conhecimento, a força, a determinação, a tolerância que nós temos hoje. Então, a cada momento, nós fazemos o nosso melhor, nós damos o nosso melhor. Então, quando a gente olha do lado e alguém não está, como diz agora, entregando tudo, é porque não tem condição de entregar tudo. Às vezes, potencial de entregar tudo tem, mas não consegue, porque não tem força, porque não tem coragem, porque não tem estímulo, porque não tem vontade. E está tudo bem. Nós que já conseguimos fazer, como dizia Chico Xavier, né? Graças a Deus eu já não sou mais assim. Graças a Deus eu já não faço mais isso. E é isso. O progresso implica nessa responsabilidade da gente olhar para o outro e perceber que hoje, graças a Deus, a gente já não é mais assim, né? Então, o nosso objetivo é reduzir pouco a pouco a incomensurável distância que nos separa da perfeição relativa a que todos nós vamos chegar. O tempo que nós vamos levar para chegar vai depender de nós, vai depender do nosso esforço, né? E na casa do Pai, né? Todos somos iguais, porque somos todos filhos de Deus. E o que nos distingue é o esforço que nós fazemos. Os que fazem mais esforço e os que fazem menos esforço. Porque o esforço é igual para todos, só que não no mesmo momento. Às vezes eu estou no momento que eu não consigo empregar esforços em nada. E eu preciso respeitar o meu momento. Eu só não posso eternizar esse momento. Por isso é que se eu preciso de ajuda, eu devo procurar ajuda. Então não se quer que uma pessoa que está deprimida, que está triste, que está passando por um momento difícil, que ela se levante de qualquer jeito, né? Como Paulo dizia, com os joelhos desconjuntados, e que vá buscar o que ela precisa, porque muitas vezes ela não tem condição. Então, a gente precisa entender isso, né? Que é o momento que o outro está passando, é o momento dele, o sofrimento é dele e a gente não pode valorar. A gente não pode, porque a gente não sabe
como ele está lidando com esse sofrimento dentro dele, quais são os recursos que ele já tem, quais são as ferramentas que ele já tem para lidar com aquela dificuldade, né? Então, nós precisamos sempre ter em mente isso. Então, Deus nos criou para a felicidade e para alcançá-la, nós precisamos amar. Jesus disse, né? Os 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele disse que nesses 2 mandamentos se encerram todas as leis e os profetas, ou seja, tudo aquilo que foi dito a respeito da vontade do Pai se resume nessas 2 leis. Então, nós precisamos amar, nós precisamos decidir amar, nós precisamos amar sempre. E é difícil amar, porque depois que a gente toma a decisão de amar, a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa enxergar o outro, a gente precisa aceitar o outro. Então, mas esse exercício do amor é que vai nos tornar esses seres perfeitos que a gente busca ser. Porque enquanto a gente não amar, a gente não vai sair daqui. Se Jesus já disse para nós, ele tem um projeto educacional para nós. Qual é o nosso maior desafio aqui na Terra? É amar. O que nós temos que buscar? Amar. É ser amado? Não, é amar. Quando é que nós vamos ser amados? Quando todo mundo estiver amando. Aí todo mundo vai ser amado. Mas a gente quer ser amado. A gente quer ser amado. A gente se aborrece quando o outro não nos ama. Mas o nosso dever é amar. Nós precisamos amar. É uma necessidade que nós temos. Porque é o maior mandamento, é o amor. Né? Ó, a humanidade sofre por não saber amar e por não ter conseguido compreender que a felicidade na Terra está na observância perfeita deste preceito fundamental de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, se a gente não compreender o amor, se a gente não entender, se a gente não sentir o amor, porque o amor ele tem que ser sentido, a gente precisa começar a olhar as pessoas e pensar sobre elas, sabe? Olhar as pessoas da nossa casa. O que eu sinto? Porque amar é não julgar, né? Mas a gente julga primeiro. Quando a gente julga primeiro, a gente não consegue amar. Porque a gente quer que o outro seja uma extensão nossa. A gente quer que o outro se comporte como a gente se comportaria. A gente não consegue enxergar o outro com as suas diferenças, com a sua diversidade, com respeito. A gente quer que o outro, a gente quer corrigir o outro e a régua é a nossa. Eu quero colocar o outro na minha régua. Amar como eu amo, fazer como eu faço, decidir como eu decido. E aí eu não consigo amar o outro. Experimentem fazer esse teste. Não julgar. É muito difícil não julgar. Porque quando a gente olha uma situação, a gente já julga. Porque a gente tem ideia formada sobre tudo. E eu, como Raul Seixas, prefiro ser essa metamorfose ambulante. E essa música tem muita coisa de importante. Porque quando a gente tem opinião formada sobre tudo, a gente julga tudo. E quando a gente julga, a gente não consegue amar, porque eu não sei amar o diferente. Eu não consigo amar o diferente. Eu preciso olhar o outro, e é por isso que a gente precisa de alteridade, que é eu identificar o outro como sendo o outro. Porque eu jamais vou ter empatia por uma pessoa se eu não a reconheço como sendo outro e não eu. Que ele não é a minha continuidade, que ele não faz as coisas do meu jeito, que ele não enxerga as coisas como eu. Então, se eu não olhar o outro e enxergá-lo com dignidade, com sujeito de direito, de desejos também,
e com as suas diferenças, porque nós somos as nossas individualidades, e esse somatório de individualidades chegam a uma diversidade. Então nós somos diferentes, mas se nós não conseguimos olhar o outro como alguém diferente de nós, a gente não aceita o outro como ele é, e a gente julga o outro, e a gente não consegue respeitar o outro. E a gente passa a achar que o outro é algo que não, muitas vezes que nem merece ter uma casa, o outro não merece ter uma família, o outro não merece ter um espaço na sociedade, o outro não merece ter ascensão social. Por quê? Porque o outro não é igual a mim. E eu não reconheço no outro esse sujeito de dignidade, de direito, de desejo e de diversidade. Então a gente precisa começar a se policiar quanto ao julgamento, porque o julgamento nos atrapalha nessa função do amor. E eu digo isso porque eu venho fazendo isso já há algum tempo, comigo. Eu me educo, eu sempre, eu já disse aqui algumas vezes, né, que quando a gente não fica pronto quando a gente se torna adulto. O adulto não é imutável. Ficou adulto, agora eu sou assim, e eu sou a Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, e pronto. Não é. Quando a gente cresce, os nossos pais entregam para nós a educação, para que a gente continue a autoeducação. Então a gente precisa rever conceitos, rever as crenças. Muitas vezes essas crenças nós trazemos das nossas famílias, da nossa criação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, para enxergar o outro, é a gente não julgar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para não julgar é enxergar o outro como o outro. É o conceito de alteridade que a gente precisa. Eu tenho a minha individualidade, cada um tem a sua individualidade. E ninguém precisa concordar comigo. Cada um tem as suas razões para acreditar naquilo que acredita. E cada um tem as suas razões para ser aquilo que é. E cada um tem as suas razões para sofrer aquilo que está sofrendo, né? Então, eu preciso ainda falar da alegria, que é índice de saúde mental e espiritual, né? O Evangelho como é que se diz? Quem ama Deus não deve... É que eu estou tentando correr, mas aí não vai dar certo. Não deve se entregar à tristeza e ao desânimo, quem ama a Deus, porque sabe que Deus vai estar sempre conosco e que Deus nos aceita como nós somos. Ele nos conhece e Ele sabe como nós somos. Então Deus vai estar sempre conosco. Então quem ama a Deus precisa ter fé, ter esperança. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele é um evangelho de vitoriosos. Quando a gente vivencia o Evangelho, quando a gente está lendo o Evangelho, né, que a gente percebe coisas que a gente não tinha visto ainda, quando a gente lê várias vezes o Evangelho, cada vez que a gente lê, a gente consegue enxergar alguma coisa que estava ali. Porque o Evangelho é um livro contemporâneo, porque os ensinamentos de Jesus não eram para as pessoas que estavam naquela época. O Evangelho, a parte moral do Evangelho de Jesus, ela não é um livro histórico, ele é um livro de ensinamentos, é uma cartilha, é um roteiro. Para quem? Para o espírito imortal. Então o espírito, desde lá daquela época até todo o sempre, vai poder aprender, e não importa em que ponto da evolução nós estejamos, é um livro tão profundo que cada vez que a gente lê, a gente vai conseguir apreender uma essência, um conteúdo, algo que vai fazer sentido para nossas vidas naquele momento. Porque é um livro muito maior, porque nós nos achamos muito grandes, mas nós somos muito pequenininhos. Nós ainda não temos capacidade de interpretar os ensinamentos de Jesus. É por isso que cada vez que a gente volta lá e olha,
e lê, a gente descobre uma coisa nova. Não é novo, estava sempre lá. Nós é que estamos mais amadurecidos espiritualmente e já temos condições de olhar lá e compreender, né? Então, a tristeza, o desânimo, a desesperança são estados da alma que sinalizam para a falta de fé. Porque quando a gente vai ficando entristecido, a gente vai perdendo mesmo a fé no futuro, né? O que nós precisamos fazer? Buscar no Evangelho, buscar na oração a força que a gente precisa para se manter firme durante aquela ventania, né? Aquele vendaval, porque às vezes os problemas entram na nossa vida que parece um vendaval, que vai levando tudo, que a gente acha que nunca mais vai colocar tudo no lugar. Nesse momento, a gente precisa ter certeza de que Deus está conosco, certeza de que Jesus nos ensinou e veio até nós porque Ele acredita que nós somos capazes de passar por tudo aquilo e que Deus, acima de tudo, é misericordioso. E Ele nunca vai nos dar uma prova ou uma expiação maior do que aquela que a gente possa suportar. Quando chegar no nosso limite, Ele vai interromper e aí nós vamos poder nos recuperar e nos fortalecer para continuarmos, porque foi isso que nós viemos fazer aqui. A gente é enganado pelo mundo, dizendo que as coisas materiais é que nos trazem alegria, conforto, felicidade, né, e poder. Mas, na verdade, isso é uma enganação. É importante a gente ter conforto? É importante sim. O Espiritismo nunca disse que as pessoas não possam ter conforto, não possam ter bens materiais. Claro que pode, mas isso não pode ser maior do que tudo. Não pode ser um fim em si mesmo. Tem que ser um meio para que a gente possa evoluir como espíritos, né? Então, é importante que a gente tenha fé, porque nós fomos todos criados para sermos felizes, né? E as dores que nos afligem, elas são reflexos do mau emprego que nós temos feito do nosso livre-arbítrio, seja nessa encarnação, os sofrimentos das causas atuais, as más escolhas que nós estamos fazendo agora, e pelas anteriores, porque nós precisamos quitar o débito que nós temos com o universo e conosco mesmo, né? Porque nós pedimos, que nós queremos, o ponto culminante do arrependimento é a reparação. Quando a gente percebe que a gente errou, a gente tem vontade de reparar, né? É um desejo do nosso espírito, nós como espíritos, é um desejo nosso a reparação. Então, nós queremos nos quitar com a lei, porque se a gente infringiu a lei de alguma forma, causou prejuízo, causou dano, a gente quer o quê? Reparar, a gente quer compensar para que a gente fique quite com a lei. Então, na verdade, é assim que funciona a lei de causa e efeito, né? Quando nós criamos uma causa, nós também nos vinculamos a um efeito que pode ser bom, pode ser ruim, claro, né? Mas que nós precisamos nos reintegrar, né? Aquela ambiência que é coberto pelas leis de Deus, que a gente foge. Então, as nossas más escolhas é que nos trazem como consequência o sofrimento, né? Então, quem se revolta contra a vida, sem aperceber-se da grandiosidade da sabedoria de Deus, desconhece a razão da sua existência sobre a Terra. Porque é isso, a nossa existência sobre a Terra é uma existência de evolução, de trabalho, de melhora, de progresso. Então, se a gente reconhece isso, fica mais fácil a gente passar pelas dificuldades. Fica mais fácil. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está passando por algo que vai nos fortalecer e que vai nos fazer quitar, nos tornarmos quites com a lei de Deus. Ou seja, retornarmos, né, ao seu poder, ficarmos embaixo da sua proteção. Então, nós precisamos ter fé, nós precisamos nos manter atentos para nos lembrarmos de orar no momento da fé, no momento da dor, né? E às vezes o auxílio para o outro, além de ouvir o outro sem julgá-lo, pode ser lembrar o outro de que ele precisa orar. Faça uma prece, ore
ore e espere, você será atendido. Porque a pessoa que está passando pelo sofrimento, ela não se dá conta, muitas vezes, de orar. Então, a mensagem final é de que a gente está aqui para progredir, né? Que Jesus nos deixou o exemplo de como devemos encarar a vida. Forte ante as vicissitudes, serenos ante os contratempos que nos experimentam o caráter, resignados ante as provações que nos depuram os espíritos. O Pai não nos retira a sua misericordiosa assistência. Ele, através de seus servidores, nos dá recursos para aliviar as nossas dores. Porque, na verdade, o que nós precisamos não é tirar a dor, mas é desenvolver os recursos para superar essas dores. E é isso que nós precisamos pedir a Deus quando nós oramos. Não é pedir a Deus para nos tirar a dor, porque se a dor está ali é porque nós precisamos dela, por alguma razão. Muitas vezes o problema que nós estamos passando aos olhos dos outros é nada. Mas nós estamos passando por aqueles problemas porque nós precisamos ressignificar coisas dentro de nós. E isso, às vezes, é muito difícil, porque a gente não quer entrar em contato com algumas dificuldades que nós temos. E dói mesmo a gente olhar para a gente e dizer assim, nossa, na verdade, quem foi estúpido, quem foi grosso, fui eu, não foi o outro. Eu provoquei aquilo. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. E a gente não quer se dar conta, então a gente prefere ficar com a dor. Mas, na verdade, a dor ela só é um sinal, é como se fosse uma luz vermelha que acendesse, de que nós estamos precisando olhar para dentro de nós e criar alguns recursos que nós ainda não temos. Então, nós temos que trabalhar esses recursos. Então, em vez da gente pedir a Deus que nos retire a dor, a gente deve pedir a Deus que nos dê os recursos necessários, que a gente possa enxergar as ferramentas de que a gente dispõe para trabalhar aquela dor. Então, meus irmãos, a mensagem é essa: o significado da vida, o sentido da vida é justamente uma oportunidade para que a gente possa progredir um pouco mais. E a gente sabendo, compreendendo o que nós estamos fazendo aqui, não é? Fica mais fácil da gente se melhorar e da gente passar pelas dificuldades. E não esqueçam, se precisar, peça ajuda. E se precisar, ofereça ajuda. E procuremos oferecer ajuda sem julgamento, ouvindo do outro o que o outro está precisando, porque não adianta a gente tentar adivinhar e tentar fazer do jeito que a gente quer, que a gente possa ouvir o outro. A necessidade do outro pode parecer absurda para nós, mas é a necessidade dele. E a gente só vai ajudá-lo se a gente suprir a necessidade dele e não aquilo que a gente acha que seja a necessidade dele. Muito obrigada, um bom domingo para todos e até a próxima vez.